Nós lemos o texto do Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho diferente dos outros evangelhos. Nós temos na Bíblia 4 evangelhos. Você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 evangelhos, porém cada um dos evangelhos com um direcionamento, com um foco bem contundente. Ou seja, cada um dos escritores que foram movidos pelo Espírito Santo de Deus, escreveram com um propósito. O propósito, no caso de João foi o último a escrever. O Evangelho de João é considerado um evangelho não sinótico. Essa palavra sinótico significa dizer que ele é diferente dos outros evangelhos. A base do Evangelho de João não é a mesma de Marcos, de Lucas e de Mateus. Ele tem uma outra base, ele tem um outro foco. E a linguagem de João, a intenção de João é mostrar que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Então você que tiver o privilégio de ler o Evangelho de João, você vai perceber que João, do início ao fim, a intenção e o propósito dele é mostrar que Jesus é Deus, de que ele é divino, de que ele já existia antes de existir o universo, ele já existia, de que Deus sempre teve um filho e que esse filho tem a mesma natureza do Pai. Isso é extremamente importante, porque se nós estivéssemos apenas seguindo a um evangelho ou fôssemos uma religião pautada exclusivamente em filosofia, se nós estivéssemos apenas pautados em situações, em ofertas, em rituais, tudo isso seria extremamente vago, seria algo sem importância. E no mundo está repleto de religiões que têm todos esse perfil que eu acabei de falar. O perfil de religiões que são fundamentadas em um líder, e esse líder era um homem comum. Mas a nossa religião não está fundamentada em um homem comum, em um filósofo, ou uma pessoa que foi muito boa, ou que fez apenas milagres. João especifica que Jesus tinha um propósito. O propósito era anunciar a palavra de Deus e chamar aqueles para a quem Jesus quis chamar. Esse é o diferencial do Evangelho. E nós temos nessa passagem algo muito diferente. O fato é que Jesus estava conversando e falando com uma mulher que os judeus naturalmente nem conversariam. Primeiro, um judeu, sendo homem, ele não conversaria publicamente com uma mulher. Isso já não seria comum de ver um homem conversar com uma mulher publicamente. Além de ser mulher, e existir todo esse preconceito em relação à mulher naquele período, ainda essa mulher era uma samaritana. Para um judeu, para alguém tradicional, de forma alguma, um judeu se aproximaria de um samaritano, e muito menos de uma mulher. E nesse texto você vai encontrar, além de Jesus estar próximo, ele ainda pede água para aquela mulher. Mas nesse trecho que nós acabamos de ler, é um trecho onde Jesus já havia falado com ela já havia ido até a sua cidade, até a sua região ali, e havia falado a respeito de Jesus, e as pessoas ali foram ao encontro de Jesus. Jesus continuou no poço, a mulher saiu, ela foi para a cidade, falou abertamente para todos ali que ela tinha encontrado um profeta, alguém que tinha dito a respeito da vida dela. E o que chamou a atenção daquelas pessoas foi que ela disse: ele falou tudo a respeito da minha vida. E aí você tem pessoas também curiosas que vão até Jesus. A princípio, essa curiosidade não era para encontrar o mestre dos mestres, a curiosidade não era para encontrar o Senhor dos senhores, eles foram para ver um adivinho, alguém que adivinhava e falava a respeito da vida das pessoas. E isto, num meio muito comum,
no meio das pessoas. E Jesus estava ali, e os seus discípulos chegaram, que haviam ido comprar mantimento, haviam ido comprar comida, chegaram e ofereceram comida para Jesus, e Jesus disse para eles que ele tinha algo para se alimentar, que não era apenas a comida natural, ele estava ali para fazer a vontade do Pai. O que é interessante hoje para vocês, talvez não seja assim tão marcante, o fato de nós falarmos figuradamente. Para crianças, essa linguagem figurada, eles não entendem. Até a idade de 12 anos, até 12 anos, as crianças não têm capacidade intelectual de entender figura de linguagem. Se você disser para uma criança pequena que você vai abrir a porta do coração para ela, ela não entende que isto é você falando do seu sentimento. A criança entende porta como uma porta natural. E se você diz que está abrindo a porta, ela vai entender que a qualquer momento você vai abrir uma porta para ela. As pessoas comuns, no período em que Jesus viveu, a grande maioria das pessoas, elas não tinham, acesso. Elas não tinham acesso à leitura, não eram pessoas habituadas a ler, porque a grande maioria das pessoas não sabiam ler. Elas estavam habituadas a ouvir histórias. Elas não tinham essa leitura como você pode até talvez imaginar. Então as pessoas não estavam habituadas a ler romance, as pessoas não estavam habituadas a ouvir alguma coisa com linguagem figurada. E quando Jesus disse para aquela mulher que se ele desse a água para ela, ela nunca mais teria sede, que lhe daria a água da vida, ela entendeu que Jesus estava falando de alguma coisa, de uma água material, que ela beberia e não teria sede. Ela falou: Senhor, dai-me dessa água, para que nunca mais eu precise apanhar. Mas Jesus não estava falando de água, ele estava falando dele mesmo. Quando Jesus esteve com Nicodemos, ele falou: Nicodemos, é-vos necessário nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos disse para Jesus: como pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer? E Jesus ficou olhando para aquele homem e achou estranho, porque ele era um homem, no caso Nicodemos era alguém que tinha estudo, mas mesmo assim ele ignorou o que Jesus disse a ele. Jesus disse aos discípulos: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E os discípulos olharam um para o outro e disseram: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Eles não estavam entendendo a linguagem de Jesus. Eles não entendiam que Jesus estava usando uma linguagem figurada, que Jesus estava ali não falando de coisas materiais, mas falando de algo espiritual. Nos dias de hoje, amados irmãos, não é difícil as pessoas também terem dificuldade de entender figura de linguagem, e é por causa disso que nós pregamos todas as semanas, nós evangelizamos e falamos diversas vezes, de várias formas, porque geralmente quando eu prego, eu uso sinônimos, porque eu posso usar uma palavra que talvez não faça parte do seu vocabulário e você não entenda, mas pelo fato de eu usar sinônimos, uma das palavras que eu disser, talvez você conheça, isso faça sentido para você. Por isso que a pregação, ela deve ser de uma forma que alcance a cada uma das pessoas. É muito difícil a nossa pregação e do jeito que eu falo aqui, alcançar as crianças. As crianças ouvem e elas saem daqui, se você perguntar, elas não vão lembrar de nada que foi dito, porque elas não estão prestando atenção, e o mundo delas não está ligado ao nosso mundo, é um mundo à parte. Por isso que eu disse a vocês que até a idade de 13 anos é quando as crianças deixam de ser crianças e passam a ser o juvenil. A partir de 13 anos eles começam a entender figura de linguagem. E as pessoas, quando elas não têm contato com isso, figura de linguagem, elas têm dificuldade em entender.
E por Jesus entender que as pessoas tinham dificuldade, ele expressava, ele explicava aos discípulos. Os discípulos interrogavam Jesus depois que saía do meio da multidão. Eles perguntavam: mas Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? E Jesus explicava calmamente para eles. Jesus, um mestre em excelência, alguém extremamente inteligente, sábio, eloquente, mas estava convivendo com homens que eram pescadores. Jesus estava convivendo com pessoas simples. Jesus estava ali próximo ao poço, junto a uma mulher samaritana, como eu disse para vocês, alguém que junto de um judeu, ele nem olharia para aquela mulher, muito menos diria algo para ela, mas o Senhor Jesus, ele é diferente, e graças a Deus por isto. O Senhor alcança os sábios, alcança os letrados, os iletrados. O amor dele nos constrange, ou seja, o amor dele envolve a nossa vida e nós nos sentimos envolvidos. E é por isso que o evangelho ele é tremendo, porque para aqueles que procuram coisas mais intrigantes, você vai encontrar na Bíblia material suficiente para você estudar a vida inteira e você não vai conseguir extinguir, acabar sabendo tudo. Por mais que nós temos convivido com homens sábios nessa terra, eu não conheço nenhum que tenha dito literalmente que conhece toda a Bíblia. Alguém pode ter lido a Bíblia, e eu conheço pessoas que já leram várias vezes a Bíblia. Eu já li também várias vezes, mas eu não tenho memória suficiente para lembrar de tanta coisa. Aliás, a minha memória falha bastante. Isso é algo até muito particular. Eu tenho dificuldade em lembrar nomes. E hoje até criei uma técnica. Às vezes, quando eu não lembro o nome, eu fico fazendo o abecedário na minha cabeça até eu encontrar uma letra que, incrível que pareça, quando eu acerto a letra, olhando para a pessoa, eu lembro do nome. É o mecanismo que eu uso, não é nada novo. Assim como as pessoas que têm Vocês já viram aquelas pessoas que fazem testes de memória, que a pessoa vê 50 números e ela repete aqueles 50 números só de memória? Vocês já viram alguma vez? As pessoas que fazem isso, elas fazem associação. Não é que elas se recordam de cada número, porque ela não grava o número. Ela pega aqueles números e cria uma história com cada um dos números. E por lembrar da história, a pessoa lembra de cada um dos números na série. Para quem é professor, já teve o privilégio de lecionar, o professor, de tanto lecionar e falar daquela matéria, não precisa usar livros, porque já deu várias vezes a mesma aula. Chega um momento que você consegue lembrar. Você não pensa o tempo todo naquilo, mas quando você entra no assunto, vem um monte de memórias e de lembranças. Esse é um processo, é um dos processos. O Senhor, na sua infinita graça, nos privilegiou com a mente. Cada um de vocês estão olhando para mim nesse momento e estão pensando um monte de coisa. Alguns estão aqui, outros estão em outro lugar, já foram e voltaram, porque eu citei agora, você voltou, está me olhando. Daqui a pouco você vai embora de novo. É só eu esquecer de falar disso. Agora certamente vocês estão pensando e estão olhando para mim. Daqui a pouquinho você já volta para o lugar que você estava. E se era um lugar bom, você vai ficar por lá. Assim nós somos. Quem é que pode examinar a mente do ser humano? Quem é que pode saber o que cada um está pensando? O que foi que chamou tanto a atenção daquela mulher? É o mesmo que nos dias atuais chama a atenção das pessoas. Por que tantas pessoas gostam de mágicos? Porque é incrível, como é que aquela pessoa, um mágico, descobre uma carta, manda a pessoa tirar uma carta de um monte, sem ele ver, e depois ele pega e descobre a carta, e todo mundo fica com a boca aberta, impressionado, como é que ele fez aquilo? É um truque. Você sabe que é um truque, mas pelo fato de você não saber como aquilo funciona, é impressionante. Quem é que não gosta de saber algo a respeito da sua vida? Se alguém fala, olha, eu quero contar o seu futuro, você já vai ficar um pouquinho interessado. Por quê? Porque nós gostamos de saber das coisas. Aquela mulher, quando sentou-se ali, e Jesus disse que ela contou a vida dela, disse, vai chamar teu marido, ela falou, não tenho marido, Jesus falou, disse bem,
tivestes 5, e o que tem agora também não é seu marido. E aquela mulher ficou impressionada, disse: você é um profeta. E Jesus certamente deve ter dito mais coisas a respeito da vida dela, mas isso foi suficiente para que ela fosse até a cidade, contasse para aquelas pessoas que ela conhecia: eu vi um homem, e esse homem contou a minha vida. Ela não foi até lá e disse: olha, eu encontrei o Jesus o Nazareno, olha, eu encontrei aquele que é maravilhoso. Ela disse: eu encontrei alguém que disse a respeito da minha vida. E as pessoas que são curiosas, assim como eu e como você, foram lá. Quem será esse adivinho? Eles foram para lá para ver se Jesus fosse adivinhar a vida deles também, irmãos. E não é diferente entre nós, principalmente no meio pentecostal. Nós pentecostais gostamos muito quando você encontra alguém que Deus usa com profecias. Nós gostamos quando Deus usa alguém que tem revelações. Principalmente as igrejas que têm um irmão ou uma irmã que tem o dom de revelação, a igreja é repleta. Em São Paulo, a igreja Filadélfia tinha uma irmã que era muito usada por Deus, e no culto da tarde, a tarde da bênção, na igreja Filadélfia sede em São Paulo, era superlotada todas as sextas-feiras. E os irmãos iam lá para quê? Para serem revelados. Essa irmã saiu da nossa igreja sede. O culto não é mais o mesmo. As multidões não vão mais lá. Porque a irmã que tinha, não tem, porque ela é viva, esse dom que Deus deu, não está mais lá. Vocês percebem como nós somos? Eu não posso falar de ninguém, irmãos, porque nós somos assim. É algo particular do ser humano. E aquela mulher também, assim como eu e talvez como você, gostou do que Jesus disse para ela, e certamente ele deve ter dito mais coisas, e ela foi e falou para os outros se interessaram e foram, mas quando chegaram lá, viram quem era Jesus, e disseram: fica conosco. E Jesus foi ter com eles, e ficou 2 dias para alguém que estava de passagem. Veja como Jesus é extraordinário. Jesus estava de passagem, ele mudou o projeto, ele mudou tudo aquilo que ele havia determinado e foi até a cidade dos samaritanos. Irmãos, os judeus nem pisavam nas terras onde tinham samaritanos. Os judeus nunca entrariam na casa de um samaritano, mas Jesus ficou 2 dias entre eles. Por quê? Porque em Jesus você não vai encontrar discriminação, porque Jesus ama indiscriminadamente todas as pessoas. O amor que ele tem é um amor genuíno. Ele ama nós brasileiros, assim como ama os chineses, como ama nossos irmãos na Síria. O amor dele é um amor genuíno. Nós não temos esse mesmo amor, irmãos. Nós gostamos de pessoas que são parecidas conosco. Nós temos afinidade com algumas pessoas que elas comungam, ou seja, pensam parecido. Você costuma visitar a casa de alguém que você gosta, porque aquela pessoa te recebe bem, aquela pessoa está sempre de bem com você. Mas nós não vamos em todos os lugares, nem talvez não tenhamos amizade com todas as pessoas. Naturalmente nós somos assim. Está chegando o tempo da eleição e a cidade logo vai ficar dividida aqui. É o primeiro ano que eu vou estar aqui nas eleições, mas eu já sinto a diferença. Eu estive em 2 reuniões com o prefeito, e o que a gente percebe mesmo entre os pastores da cidade, tem aqueles que não são do partido do prefeito e aproveita para dar uma alfinetada, alguma coisa assim. O ser humano tem essa particularidade. Mesmo que o outro seja um bom prefeito, mas não é do partido que a pessoa gosta, então põe defeito em tudo. Essa particularidade nós temos. Até a pessoa pode até ser bom, mas não é o seu candidato. Aí a gente põe defeito nas coisas. Jesus ficou 2 dias num lugar onde os judeus nem pisariam.
Os discípulos foram com Jesus e houve uma mudança na vida daquelas pessoas, porque Jesus não ficou ali adivinhando a vida de ninguém. Jesus foi ali para falar a respeito do reino de Deus. Ele foi trazer para ele as boas novas de salvação. Jesus trouxe para eles que existe salvação, que existe um resgate. E o mundo, amados irmãos, as pessoas caminham sem saber, estão caminhando para uma ida, ou para um lugar sem volta. Nós só temos uma única vida, e essa vida é essa que você tem. E se nós não dedicarmos e não estivermos no caminho certo, e se alguém acha que pode tocar a sua vida do jeito que bem entende, está correndo risco. Por isso que Jesus foi e disse para eles que o lugar de adorar não era onde eles estavam imaginando, de que sim, haveria de vir e era ele o Messias prometido. Jesus não disse isto entre os judeus. Você vai procurar e você não vai encontrar Jesus falando no meio dos judeus que ele era o Messias, mas ele falou isso no meio dos samaritanos. E por que ele falou no meio dos samaritanos? Porque entre os samaritanos não teria problema, porque os samaritanos não iriam conversar com os judeus. Então Jesus foi muito aberto entre eles e disse que ele era o Messias. Mas você vai encontrar também textos onde perguntaram para ele diretamente: diga-nos abertamente, você é o Messias? E Jesus não disse. Ele não disse. Entre os judeus não, mas entre os samaritanos sim. Jesus tem algo particular comigo e com você. É isso que é tão imprescindível e tão magnífico junto às coisas de Deus, que você não é apenas um número, você é uma pessoa e o Senhor tem intimidade com você diferente do que tem comigo. O Senhor fala ao teu coração diferente, ou talvez da mesma forma que fala ao meu coração. O Senhor te conhece perfeitamente, por isso que Ele trata conosco de uma forma individual. Nós não somos tratados como número, nós somos tratados individualmente. O Senhor conhece perfeitamente a nossa natureza. Jesus tratou com aquela mulher samaritana diferente do que Ele tratou com o restante da população. Para aquela mulher, Jesus falou as palavras que ela precisava ouvir. Mas para o restante da população, Jesus trouxe uma outra mensagem. Disso aqui que eu estou falando essa noite, certamente você vai tirar uma parte para você, mas não é o todo. Talvez o todo não venha direcionar ao seu coração. O que é importante você saber é que a linguagem que Jesus usa, Ele usa uma linguagem que alcança, seja aqui no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. Quando o Evangelho ele é pregado, ele vai de encontro à necessidade, ele vai de encontro às expectativas. Existe algo que é comum a todas as raças em todos os tempos. Nós, seres humanos, nós queremos viver, nós amamos a vida, e existe um enigma que a ciência não pode responder. Todos nós iremos partir um dia dessa vida, e a ciência não sabe para onde o homem vai. Somente a Bíblia diz que ao homem compete morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo. A Bíblia ela é bem categórica e bem clara. Quando aquela mulher interrogou a Jesus a respeito do lugar que deveria existir adoração, Jesus disse para ela, olha, a salvação vem dos judeus. E ela estava equivocada, porque ela era samaritana. E na terra deles, e no período anterior ao período de Jesus, existia um templo ali em Samaria. E eles iam adorar em Samaria, porque eles não iam até Jerusalém. E certamente não estavam no lugar certo, e não ouviam a mensagem correta. E não é diferente nos dias atuais. Existe um ditado popular que diz que todas as religiões levam a Deus, e esse ditado não é bíblico. Isto não é verdade. Todos os caminhos levam a Deus, isso é falso. Não é porque as pessoas repetem uma frase que ela se torna verdadeira.
Só existe um caminho, irmãos. E esse caminho é Jesus Cristo. E ele diz que o caminho é estreito. Ele diz que a porta é estreita. Ele diz que só existe um único caminho. E só pode entrar através dele. Não tem outro caminho, não tem outra porta, não existe outro modelo. Não tenha nada mais pelo qual nós podemos ser salvos, a não ser pelo sangue de Jesus Cristo. Ele é o único e verdadeiro caminho. Essa é a verdade. Mesmo que as pessoas sejam simpáticas a outras religiões, existem algumas religiões espalhadas pelo mundo que são até muito boas, que as pessoas se tornam pacientes. Por exemplo, as pessoas que são budistas são pessoas que gostam de fazer meditação, são pessoas que gostam de comidas naturais, são pessoas que procuram ser calmas. Isso é ótimo, irmãos. Mas só que o budismo não tem salvação. O budismo não fala de salvação. O espiritismo não fala de salvação, não acredita em salvação. E são religiões espalhadas pelo mundo, onde as pessoas estão se encaminhando para um caminho de perdição. Só existe um único caminho verdadeiro. E por isso que Jesus levou a verdade para aquelas pessoas. Ele colocou diante deles a verdade. Então, amados irmãos e irmãs, para você que já foi alcançado pela misericórdia de Deus, saiba que não tem caminho fácil no cristianismo. Por isso que ele é estreito. Ele é estreito porque a porta também é estreita. E no mesmo texto que diz que a porta é estreita, diz que também existe um caminho largo. E existe uma porta larga. E sabe o que a Bíblia diz? Que a porta larga e o caminho largo levam à perdição. É isso que a Bíblia diz. Então existe muitos meios, muitas maneiras, existe. Alguém pode tocar a vida do seu jeito? Pode. É uma opção sua. Mas se você quiser entrar no caminho certo, não toque a vida do seu jeito. Não é do seu jeito, é do jeito que Ele quer. Não é da forma que você pensa, é do jeito que Ele determina. E é por isso que seguir a Cristo exige mudança de comportamento. Não dá para ter o mesmo comportamento, não dá para ter o mesmo estilo de vida e ser cristão. Não dá, irmãos. Para ser cristão, você tem que abrir mão do jeito de pensar e do jeito de agir que o mundo age. Para ser cristão, só existe um único jeito. Não tem meio termo. Não tem um pezinho lá e um pezinho cá. Ou você é cristão ou não é cristão. Simpatizante não é cristão. Quem é cristão segue a Cristo. E o caminho é um único caminho. E a porta é estreita. E é este o caminho que Jesus determinou para aquelas pessoas. E eles entenderam. É assim que o texto nos diz, que eles disseram para aquela mulher: olha, nós agora ouvimos, e não estamos aqui apenas porque Ele disse a respeito da tua vida. Nós não estamos aqui apenas por curiosidade, porque Ele adivinhou que você não tinha marido. Nós estamos aqui porque nós estamos ouvindo e cremos que este homem é o verdadeiro Salvador. É isso que a Bíblia nos diz. E nós somos milhares e milhões de homens e mulheres que, mesmo que o mundo nos chame de ultrapassado, mesmo que as pessoas balancem a cabeça, desgostosos de saberem que nós somos cristãos, mesmo que você tenha uma vida diferente da maioria das pessoas, saiba que você está no caminho certo. Está no caminho certo. Ser cristão não é uma decisão simples, é uma decisão certa. Saiba que o caminho não é fácil, o caminho é estreito. Mas a vitória é certa. Então, vale muito a pena ser cristão. Vale muito a pena servir a Jesus. Porque nós só temos uma única chance nessa vida. Você não tem duas nem três para acertar. Só existe um. E esse é Jesus Cristo. Amém?